Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. Nós vamos pensar um pouquinho já no finalzinho do dilúvio, já caminhando ali para a saída da arca e olhando a salvação de Deus sobre a vida de Noé, sobre a expectativa de Noé para um mundo novo que se abre para ele, para a sua família, para os animais também, que ali nós temos registrado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 19, mas vamos ler até o verso 5, do verso 1 ao verso 19, vamos ler até o verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã e queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã e que possamos aplicar a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os movimentos de Deus para a salvação do homem. Se nós pudéssemos colocar um título aqui nesta passagem. E ela tem muito a nos ensinar. Tem princípios preciosos e tem aqui algo muito importante para nós, que Deus traz para a nossa vida, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e viver por isso. Veja só, o texto inicia de uma forma muito interessante. Então, Deus se lembrou de Noé. A impressão que dá e a pergunta que vem é: Deus esquece? Assis, Deus esquece? Parece que Deus estava fazendo uma outra coisa durante o dilúvio, ele pensou, esqueci a torneira aberta. E corre lá para salvar o Noé e a família dele. Essa é a impressão que nos dá quando nós lemos o texto, achando Deus se lembrou de Noé. Olha, tem algo que eu tenho para Noé e para a família dele, eu estava esquecendo. Vamos fechar as torneiras lá, fechar os abismos, escoar essa água, porque eu lembrei que nós temos um projeto aqui para Noé. Essa expressão de lembrar é importante a gente observar. É claro que Deus não se esquece. Quando o texto diz Deus se lembrou, o que o texto está dizendo é que Deus está evocando para si uma aliança que ele havia feito com Noé. Deus fez uma aliança com Noé, que iria salvar a família de Noé, e a partir deixa eu ajeitar aqui, irmã, para aqui a foto, ok? Brincadeira. Mas Deus está evocando aqui e dizendo o seguinte: eu tenho uma aliança com Noé para um novo mundo. Eu tenho uma aliança para que darei a oportunidade para que as pessoas possam viver uma vida nova. E é importante, e isso é muito importante a gente lembrar dessa aliança, porque se você olhar
essa expressão lá em Gênesis, capítulo 19, verso 29, vai dizer a mesma expressão. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Lá também em Êxodo, capítulo 32, verso 13, vai dizer: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas dos céus, e toda esta terra que tenho falado, e que a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Deus tem uma aliança. E ele não se esquece da aliança que ele faz com o seu povo. E isso vai se repetir lá em Levíticos, capítulo 26, a partir do verso 40, quando o texto diz: mas eles se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na fidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e o fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Deus sempre está disposto a cumprir a parte dele no acordo de fidelidade com o seu povo. Sempre. Quando algo de Deus não acontece com a nossa vida, é porque somos nós que damos um passo atrás. Mas Deus sempre está pronto, e você verá isso no momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. É algo muito interessante. Porque Deus manda Abraão pregar animais e cortar os animais em pedaços e colocar pedaços dos animais aqui e colocar pedaços dos animais aqui, e no meio tem aquele sangue, e ele vai fazer um pacto com Abraão. E ele vai passar, Deus passa no meio daqueles animais, fazendo um pacto para que ele pudesse cumprir a sua vontade, prometendo a Abraão que faria de Abraão uma grande descendência e que abençoaria Abraão. E é interessante porque na hora que Abraão tem que passar para cumprir o passo, Walter, ele não passa. Deus coloca nele um pesado sono, e Deus diz, pensa, e eu creio, e entendemos isso, que Abraão não seria capaz de cumprir esse pacto. Sabe o que Deus faz? Deus passa em nome de Abraão também. E Deus está dizendo: eu cumpro a minha parte, eu cumpro a sua, para que você seja uma nação feliz. Deus se dispõe, é isso que Jesus faz na cruz, quando ele morre por nós na cruz. Tudo essa aliança tipificando e nos trazendo a lembrança de que Jesus faria isso. Quando você olha Lucas capítulo 1, o verso 72 e 73, você verá o profeta falando: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Deus fez um pacto, e Deus não se esquece. Ele traz para si esse pacto que ele fez, de abençoar a minha vida e de abençoar a sua vida. Por isso que quando nós abrimos o texto e começamos a ler o texto, Deus já de pronto, enquanto as águas estão baixando, Deus vai dizer: eu tenho um pacto com Noé e eu vou salvar. E a partir de Noé e de sua família, eu farei um novo povo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que quando Deus começa a trabalhar na vida de Noé e da sua família, é como ele trabalha na minha vida e na sua vida. É de forma gradual. Quando você está lendo o texto, você entende que as águas vão baixando paulatinamente. Noé abre a janela, dá uma olhadinha, se tem água,
aí ele manda um corvo, ele manda uma pomba, e até que as águas começam a baixar, e ele começa a compreender, e Deus fala ao seu coração, que chega a hora, então, de sair da arca. Veja só o que diz o verso 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia, no primeiro mês, no ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. O texto aqui parece nos mostrar que Deus está agindo em câmera lenta. Porque é assim que Deus trabalha conosco, irmãos, é devagar. Nós temos, infelizmente, vivemos num mundo que não anda no compasso de Deus. Nós andamos no estilo fast food. Pede uma pizza, se demorar mais de 20 minutos, já está pedindo para cancelar a pizza, aí o cara lá, geralmente ele, o motoqueiro caiu, tal, ele voltou para pegar outra pizza, tal, porque a gente quer viver no compasso deste mundo. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós aprendemos com Noé, que estava ali dentro daquela arca. Agora você imagina, sem ar-condicionado, como nós temos aqui, tudo fechado, porque a impressão que dá é que está tudo fechado mesmo, não dava para ver nada, e você conviver com um animal dentro de uma arca fechada, você e sua família, não deve ser algo muito agradável às narinas, né, aquilo que eles estão vivendo ali. Mas era algo necessário para a sua salvação. E aprender que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. O que Deus fez com Noé é o que Deus está querendo fazer com a minha família e a sua família. Trabalhar através de processos. A gente aprender que às vezes nós temos que viver algum momento que não nos agrada muito, mas que é necessário para a nossa construção como ser humano e como filhos de Deus. Às vezes nós estamos vivendo algo em nossa vida, mas Deus permite que aquilo esteja acontecendo para que Ele esteja ministrando na nossa vida. E a gente parar de olhar tanto para as nossas lutas e dificuldades, talvez aquela dificuldade está ali, a impaciência, talvez, da própria família de Noé, estando ali presos dentro daquela arca, e é algo natural. Pensa você, se você ficar preso num apartamento ou na sua casa 5, 6 dias, deve ser algo que é um pouco complicado. Às vezes acontece isso quando nós estamos adoecidos. Né? Naquele tempo de pandemia, tínhamos que ficar todo mundo trancafiados em casa, sem poder sair. A gente viu quantos problemas teve, né? Marido brigando com esposa, né? Com filhos, até agressão física, porque não aprenderam a conviver como família. E eu lembro que, para mim, esse tempo, Deus ensinando as famílias a aprender a se conviverem uns com os outros, foi importante. E é o mesmo que acontece aqui. À medida em que você deixa Deus trabalhar na sua vida, Deus vai ministrando na sua vida de acordo com o que você permite. E quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, nós aprendemos que Deus nos liberta
daquilo que nos escraviza, daquilo que nos entristece. Deus tira de nós a nossa ansiedade. Nós aprendemos a viver o tempo de Deus e começamos a aprender que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. A gente ouve muitas vozes no mundo, da internet, do TikTok da vida. A gente ouve muitas coisas, a gente vê muitas coisas e não temos tempo para Deus. Nós olhamos aqui e nós temos no nosso hall de membros quase 400 pessoas. Se não tiver 400, está beirando 400 pessoas. Essa é a média mais ou menos da nossa igreja. Mas eu digo a vocês, esse grupo é o grupo que sempre está. Né? Hoje nós falamos que nós temos 4 públicos. Nós temos o público do culto de manhã, que é esse da IBD, todos estão aqui. Nós temos um público que vem à noite, que é um pouco diferente desse público aqui. Nós temos o público da quarta-feira, público não, né? A igreja, né? A igreja do domingo de manhã, a igreja do domingo à noite, a igreja da quarta-feira e temos a igreja da internet também. Né? Nós temos nossos irmãos que participam pela internet. Mas nós temos um bom grupo nesse recadastramento que nós estamos fazendo, que acho que foram arrebatados. Acho que foram arrebatados. Sumiu. Desapareceram. Aonde está tu? Nós olhamos e vemos que a importância de estarmos na presença de Deus. E estar na presença de Deus, meus irmãos, embora aqueles que dizem romance é a coisa mais maravilhosa do mundo, e é verdade, é porque a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita, mas o nosso coração caído luta. Luta. Você acha que é todo dia que você quer vir para a igreja? Claro que não é. É todo dia que você quer orar a Deus? É claro que não. É todo dia que você quer deixar Deus ministrar na sua vida, livrar você da escravidão, te dar uma vida transformada? É claro que não. Não é todos os dias. Mas nós temos que ter o culto racional. O meu coração pode dizer algo, mas a minha mente tem que estar cativa à vontade do Senhor. O meu coração pode dizer, eu não estou a fim de ler a Bíblia, mas a minha mente diz, mas eu vou ler a Bíblia. Quem manda é a minha mente, não o meu coração. Por quê? Porque o coração, ele é o quê? Enganoso. Já contei umas 10.000 vezes aqui essa história, mas eu vou contar de novo. Eu estava andando na Roberto Simons com a minha esposa, lá em cima. Roberto Simons? Não sei. Visconde uma. E tinha 2 senhoras conversando. 2 senhoras, Lane, batendo papo. Aí uma falou para a outra assim, eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu fiz o que mandou o meu coração. Que bonito, né? Bonita essa frase. A hora que eu passei, eu não fico ouvindo a conversa dos outros, eu só passei e eu vi ela falando. Aí eu pensei, fez bobagem. Com certeza, porque todas as vezes que você age com o coração, normalmente você faz bobagem. Compra um sofá que não deveria ter comprado. Né? Eu lembro de um irmão, saiu de casa para comprar uma camisa de R$160. Passou na frente da Casa Bahia, viu um sofá de 4.000 e tanto. Ligou para a esposa, vou comprar um sofá. Ela falou, mas você não saiu para comprar um sofá. Você saiu para comprar uma camisa. Compra a camisa e vem embora. Não compra o sofá. Ele chegou em casa chateado com a esposa. Queria ter comprado sofá. Mas, no fim das contas, como sempre, a esposa tinha razão. E ele viu que no seu orçamento não caberia aquele sofá naquele momento. Por isso que o nosso culto a Deus, a nossa vida, ela tem que ser racional. Temos que pensar que Deus está trabalhando para nos dar uma nova vida, como estava fazendo com a vida de Noé,
trazendo a Noé uma perspectiva de uma vida nova, de uma aliança que Deus tinha firmado com ele para transformar a sua vida, para transformar a sua família, para dar um propósito de vida, para dar uma eternidade a ele. É exatamente isso que Deus faz com as nossas vidas. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, meu irmão, é fazer com que nós possamos realmente ter uma vida transformada e sermos realmente filhos de Deus e discípulos de Jesus. Para quê? Para que se cumpra o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, quando está registrado: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção. Para uma herança que não pode ser destruída e não ficar manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Preste atenção no que Deus está fazendo. O processo de transformação que está acontecendo, e gradualmente Deus está dizendo o seguinte: eu chamo você, eu salvo você, eu liberto você, eu escrevo o seu nome no livro da vida e não se apagará, porque o seu nome está escrito com o sangue de Jesus, da nova aliança. É isso que Deus está fazendo gradualmente na vida de Noé, na família de Noé e na sua família e na sua vida. É isso que Ele está fazendo, é isso que Ele quer fazer, se você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida. O que Deus quer de nós é que nós possamos ficar seguros. Neste processo, nessa transformação gradual, Ele está nos garantindo uma herança que não pode ser destruída, não pode ser manchada. Não é a sua vida, não é a sua condição, não é o seu caminhar com Deus. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, a sua salvação está garantida, porque a aliança que Deus fez, é dele essa aliança, para que você tenha vida eterna. E ela não pode ser manchada, ela não pode ser arrancada, sabe por quê? Essa salvação que nos garante é Deus, essa salvação está guardada no céu. E no céu não entra o diabo, no céu não entram os seus pecados. E está guardada debaixo das mãos de Deus. Por isso que ninguém pode arrancar. Esse trabalho que Deus está fazendo e começa a fazer num novo povo, é para que nós possamos compreender que um dia toda a nossa luta vai passar, todas as nossas dificuldades vai passar, todas as nossas limitações, todas as nossas enfermidades. Nós precisamos então estar firmes em Deus, confiando em Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui, abençoa a minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Essa semana visitei uma pessoa muito querida, que sofreu um acidente por conta de um AVC que ela sofreu, e ela já tem uns 3 meses, e ela estava revoltada, e eu disse para alguém da família: eu queria visitá-la. Pastor, não está recebendo ninguém, está revoltada, está com raiva de Deus, está em toda essa situação. E eu falei: quando eu puder, por favor, faz um toque, a gente vai lá. E essa semana, esse amigo ligou: pastor, está aguardando, está pedindo ajuda, então vamos lá. Nós fomos lá e conversamos com ela, e oramos com ela, lemos a Bíblia com ela, e abrimos os olhos dela. Porque a perspectiva que tem quando alguém sofre algo terrível em sua vida, diz: acabou tudo.
eu não tenho mais nada. Lembra da viúva que foi visitar o profeta Eliseu? O que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Mas foi uma resposta precipitada. Porque ela falou assim, eu só tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Né? E aí você começa a pensar e começa a ver, ela tem uma casa, ela tem um teto, ela tem filhos, e os filhos estavam para ser escravizados, mas ela tem filho, ela ainda tem uma botija, e ela tinha acesso a Deus, aquela viúva. E eu, usando esse texto, eu falei para essa senhora, para essa jovem senhora, falei, preste atenção, você tem um teto, você tem uma família que cuida de você, você tem recursos para os médicos, e você tem acesso a Deus, que é só abrir o seu coração, porque Deus quer abençoar a sua vida. E por fim ela ficou feliz, ela fez as pazes com Deus, ela orou a Deus, pastor, volta aqui, traz uma turma aí, vem cantar um hino bom aqui para nós aqui, porque é isso que Deus faz, Ele traz alegria no nosso coração. Mas tudo é um processo e nós temos que aprender que aquilo que Noé estava aprendendo, tem o tempo de Deus trabalhar e nós precisamos tomar cuidado, porque nesse tempo que Deus está trabalhando em nossa vida, nós temos que abrir o nosso coração e não fechar. Porque se você passa por um processo na sua vida em que Deus não está falando ao seu coração através de uma vida devocional, através de uma vida de oração, e você não está vendo Deus agir, algo ruim pode estar guardado no nosso coração e que começa a transformar nossas vidas. É a insatisfação. Imagina se Noé ficasse insatisfeito dentro da arca. Acho que ele começava a assar aqueles animais tudinho lá. Mas imagina você, a insatisfação é algo perigoso, porque às vezes eu e você pensamos assim, eu estou insatisfeito com a minha vida. Esse negócio de vir cantar no coral, eu vou parar. Vim para a alvorada de oração, uma vez por mês, levantando 4h30 da manhã, isso não é coisa de crente não, gente. Estou começando a ficar insatisfeito com isso. Eu estou insatisfeito com o trabalho que eu estou realizando. Às vezes Deus abre a porta para alguém, e se alguém está lá trabalhando, e lembra, tudo é um processo, e logo a pessoa começa a reclamar, ele pediu tanto a porta, Deus abre a porta, ele está trabalhando, mas ele não sabe aprender o que é processos, o que é tempo, e ele começa a dizer, estou insatisfeito com o meu trabalho, estou insatisfeito com o meu patrão. Aí ele sai do emprego, pede as contas, fecha aquela porta que Deus abriu para ele, ainda põe a empresa no pau ainda processa a empresa. Insatisfação. Não sabe aprender os processos que Deus está trabalhando. Estou insatisfeito no meu casamento. Se eu tivesse casado com aquela outra pessoa, talvez eu seria mais feliz. Estou insatisfeito com a igreja. Para que ir na igreja? Estou insatisfeito com Deus. Para que servir a Deus? E o diabo usa a nossa oportunidade que nós damos, por causa da nossa velha natureza que está em nós. E estragamos a nossa vida. Estragamos o propósito que Deus tem para nós. Estragamos o projeto de Deus que Deus tem para nós. Cuidado. Deixa Deus tomar conta de todo o seu coração, de todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor sempre fala para nós e nos ensina, não ficam preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós não podemos ficar resmungando, falando para os cantos da parede. Você tem uma luta, você tem uma dificuldade, leva para Deus. Não fica ansioso.
Entrega na mão de Deus. Confia no processo. Confia naquilo que Deus está fazendo para vocês. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque a razão de Deus em prol da nossa salvação, meus irmãos, é uma vida nova. E essa vida nova, como nós vamos ler a partir do verso 14, que diz: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Nessa nova vida que Deus está dando, eu e você temos o compromisso de buscarmos a Deus com fidelidade. Deus nos dá uma nova oportunidade, mas há um preço a ser pago. A salvação é de graça, mas a santificação tem um preço. Tem preço, pastor? Tem. Carregue cada um a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Noé estava certo de que Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Mas algo interessante é que Mateus, no capítulo 24, do verso 37 ao verso 39, o Senhor Jesus nos diz que, assim como era nos dias de Noé, prestes à volta de Jesus, isso aconteceria também aqui. E é interessante, porque eu lembro que alguém visitando um país, e ele disse: pastor, o que eu vi nesse país são os dias de Noé. E nós vimos hoje aqui também. Uma das marcas dos dias de Noé é o abandono a Deus. Uma das marcas, aquilo que marcou os dias de Noé, era o desinteresse à vontade de Deus e o desprezo pela palavra de Deus. Uma das coisas que acontecia no tempo de Noé era a rejeição a Deus. O que acontecia nos dias de Noé era pessoas que estavam preocupados com as suas próprias vidas, casavam-se, davam-se em casamento e viviam suas vidas e não estavam nem aí preocupados com Deus. Mas quando você olha para o mundo se comportando assim, o mundo continua sendo mundo, como sempre foi. Nunca quis saber de Deus. O duro é quando você vê isso acontecendo dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, dentro daqueles que têm um compromisso de servir a Deus. Pastores, mestres, que andam agora segundo os seus próprios corações, que preferem numa chamada, eu vi um pastor da Assembleia, e vi também, Batista, para não falar só da Assembleia, eu vi também 2 pastores, 3 pastores, conhecidos na mídia, que claramente diz, entre o texto bíblico, quando se fala de homossexualidade, e do texto bíblico dizendo que a prática homossexual é condenada e quem a pratica não entra no reino dos céus. É o que a Bíblia diz. E alguém fala, mas quantos textos tem sobre isso? Porque um texto não basta. Ele sendo repelido, alguém diz, um texto não basta? Quantos textos nós temos, pastor André,
que nós aprendemos a ministrar a ceia? Um texto. Todo mundo ministra a ceia. Por que tem que ter mais de um texto que fala sobre determinado comportamento? Bíblia é Bíblia. Mas para esse pastor, só vale o que Jesus falou no Sermão do Monte. E eu aceito que... E Paulo, ele falou, Paulo nem apóstolo era, mas Paulo defende o seu apostolado em Gálatas. Não, mas Paulo... Aí, quando a pessoa não tem mais nenhum recursos, argumentos bíblicos, ele disse o seguinte, para aceitar esse tipo de comportamento. Entre o texto bíblico, irmão Jardel, entre o texto bíblico e a compaixão, eu fico com a compaixão. Como se o texto bíblico fosse cruel e não houvesse compaixão. As pessoas acham que a Bíblia, e olhando para aquilo que Deus escreve, diz, Deus é amor. Todo mundo lembra disso. Mas Deus é justiça também. E Deus não passa por inocente o culpado. É a palavra de Deus. E o pior, que eu fiquei mais abismado ainda, que ele disse o seguinte, eu estou disposto a pagar pelo meu erro, para defender a minha posição. Mas acontece que defender a sua posição, quando não é dentro da vontade de Deus, não compete, não afeta só você, afeta o outro. Porque se você prega algo que é tão cabal, que define a salvação de uma pessoa, e você defende ela naquela posição errada, se ela morrer, para onde que ela vai? Ela vai para o inferno. Só que Deus vai cobrar da mão de cada um que pregar de forma equivocada aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, o que Deus está falando para nós nesta manhã, o que Ele está ensinando para nós, é que nós precisamos viver numa nova vida, como Noé teve a sua oportunidade, e nós temos a oportunidade hoje de vivermos uma nova vida com Jesus e do jeito que Jesus quer, e do jeito que Ele ensina para nós, através da sua palavra. No reino de Deus, a minha opinião e a sua não vale nada. Nós não podemos ter opiniões sobre a conduta do ser humano. Nós temos que ter convicção da palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Talvez, o pastor Neto já disse que a igreja é uma grande arca. E tem vários tipos de animais. Né? Tem uns cachorrão, né? Tem os bezerros, tem as ovelhas, né? De vez em quando aparecem uns bodes. O problema do bode é que ele quer dar chifrada na gente. Mas somos uma arca. E temos as nossas diferenças. E temos as nossas dificuldades. E às vezes tem um monte de porco-espinho também na arca. E o porco-espinho, quando começa na era glacial, começaram a ficar juntos por causa do frio, juntando. E o que começou a acontecer, irmã Ana Paula? Começaram a espetar um ao outro. Aí disse o seguinte, é melhor espalhar. Só que quando eles se espalharam, começaram a morrer congelados. Aí eles voltaram novamente para ficar juntos, então vamos fazer como? Chega esse espinho para cá, eu chego o meu para cá, a gente vai se aproximando, se ajuntando, talvez o odor não é muito bom, mas aqui tem salvação. Na arca tem salvação. Na igreja tem salvação. A igreja é importante. Jesus constituiu a igreja, Jesus morreu pela igreja. Se ela não fosse importante, Jesus não tinha constituído e nem o Espírito Santo inaugurado em Atos 2. Nós somos diferentes, mas em Jesus nós aprendemos a conviver aqui
porque um dia nós vamos viver eternamente no céu. Às vezes alguém fala, eu não quero igreja. Walter, eu não quero igreja, mas quer ir para o céu. O camarada não quer aprender a viver em comunidade aqui, mas quer ir para o céu. É totalmente incoerente. Deus tem nos chamado para vivermos uma nova vida em Jesus. Deus tem nos chamado para aprender a viver com o próximo. Deus tem nos chamado com o propósito de que eu e você possamos aprender aqui a ser luz lá no mundo, para que as pessoas possam também ter a oportunidade que eu tive e que você tem de receber o Evangelho. Nós não podemos ser egoístas. Aprendemos a palavra aqui e compartilhamos com o próximo lá fora, para que nós possamos ser abençoados e ser canal de bênçãos. Amém? Que nós possamos aprender com Noé, a ouvir a voz de Deus, a dispor a fazer a vontade de Deus, a submeter-se ao processo que Deus tem em nossas vidas e permitir que através desse processo nós possamos ter uma vida nova, para que um dia possamos viver eternamente no céu. Vamos ficar em pé, quero orar com você, quero convidar o grupo de louvor. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender a viver os processos que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos aprender com Noé, ó Deus, a ter uma vida submissa, aprender a esperar, a não questionar as suas decisões sobre a nossa vida, mas mesmo que venhamos a questionar, que a gente possa se submeter à tua vontade. Pai, eu não conheço todos que estão aqui, mas sei que há alguém aqui e que existem pessoas aqui que precisam recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Que nesse dia, Senhor, essa pessoa possa tomar essa decisão, entrar na arca conosco, aceitar os processos e receber a nova vida em Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.